Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de um tema polêmico que é o Prêmio Nobel ou Nobel de Literatura. Segunda-feira passada, a gente recebeu a notícia, triste notícia, de que o autor albanês Ismail Kadaré, faleceu, 88 anos, e ele é famoso pelo Abril Despedaçado, que conta aquelas brigas de família lá na Albânia e que foi adaptado para o Nordeste brasileiro. Tem atores brasileiros, então tem a versão brasileira, Abril Despedaçado, que é baseado então no romance, entre outros, Palácio dos Sonhos. Então, assim, era um autor que todo mundo esperava que ganhasse o Nobel. Então tem aquela lista, que é a lista que justamente é sobre o Nobel e aqueles autores, aquelas autoras que o Nobel esqueceu, foram esquecidos pela academia lá sueca, que faz essa entrega desses prêmios para vários, para vários, medicina, química, física, paz, tem o Nobel da Paz, tem o Nobel da Literatura. Então, se não me engano, acho que da Paz da Noruega que entrega, então um negócio assim. Então, e tem o caso do Jean-Paul Sartre, que recusou o Nobel. Mas a gente vê coisas assim, meio, nada contra o Bob Dylan, mas o Bob Dylan ganhou o Nobel de 2016, e cadê o Nobel do Philip Roth, do Amos Oz, do Milan Kundera, Então, cadê os Nobel, Então, e fazendo aqui, olhando a listinha, vamos ver aqui, ó, o Nobel, que Fernando Pessoa não ganhou o Nobel, Fernando Pessoa não foi nem reconhecido em vida, O Franz Kafka, Franz Kafka também, os 100 anos do Franz Kafka, na morte do Franz Kafka, não ganhou o Nobel, Ou seja, grandes autores do século XX, O Tolstói, que é um grande autor do XIX, mas estava vivo no 20, não ganhou, Você sabe o nome dos 10 primeiros ganhadores do Nobel, Então nem eu. Então, o único que é o Kipling, O único que eu vi que eu lembrei que é o Kipling. E em 2010 tem o von Heitzer, von Heitzer da Alemanha. Então, assim, cadê o Tolstói? Então, os 10 primeiros, já faltou o Tolstói. Se você pegar a listinha aqui de línguas, qual a língua que mais ganhou o Nobel? Inglês, Inglês ganhou 33 autores que escrevem inglês, O francês, 16 autores. A Alemanha, 14 autores. Espanhol, 11. Espanha e América Latina, A gente tem os autores aqui na América Latina, por exemplo, do México, do Guatemala, Colômbia, Chile, ele é o Peru, Vargas Llosa, Então, o espanhol, o sueco tem 7, O italiano tem 6, o russo tem 6, o polonês tem 5, Noruega tem 4, Dinamarca tem 3, Chinês tem 2, japonês tem 2, grego tem 2, árabe tem 1, turco tem 1, hebraico tem 1 e Yiddish tem 1, se não me engano, Então você vê isso na Wikipédia tem 6. Então você tem ideia, de como é que geralmente são europeus. Se você fazer a listinha aqui, você vai ver que a maioria é europeu ocidental, Europa Ocidental. E aí depois que foi mais, Europa Oriental, Rússia, e depois que chegou a América Latina, América do Norte e Oriente Médio e África, E a Ásia só depois. Então, a gente vai mostrar aqui algumas listas de os primeiros autores aqui, com exceção de 1915, Roman Roland, da França, E em 1920, 1920, o Neil Hanson, que do Fome, também que assina embaixo. 21 tem o Anatole France, da França. Yeats, da Irlanda, o grande poeta Yeats. E o teatrólogo, dramaturgo, britânico, irlandês, que é o Bernard Shaw, em 1925. Então, dos 25 primeiros aqui. E aí, cadê o Tolstói? Não teve o Tolstói. E aí, cadê o James Joyce? Cadê a Virginia Woolf? Cadê o Marcel Proust? Nenhum desses ganhou nessa época aqui. Então, o Henri Bergson ganhou também, em 27. O Thomas Mann, super merecido, Thomas Mann, com a Montanha Mágica, E também acho os Bodenbrooks, Que ele ganhou lá, porque a Montanha Mágica foi em 24, muito recente. O primeiro norte-americano, o primeiro estadunidense, foi o Sinclair Lewis. E em 34 tem o Pirandello, italiano. Agora, o primeiro russo, foi Ivan Bunin, nunca li, não conheço o Bunin. Nos Estados Unidos recebeu lá o teatro o Eugene O'Neill, E a outra americana foi a Pure S. Book, A Boa Terra, aquela família da China. Esse romance interessantíssimo que ela conta a família chinesa,
E aí, cadê o Borges? Né? Nos anos 40, ninguém falou do Borges, né? Então o Borges não recebeu, o Neruda vai receber depois, o Neruda vai receber em 71. Né? E em 71, quem é que estava na lista de indicados? O Jorge Amado. Né? Olha você ver que coisa, hein? Vou fazer aqui uma mistureba. O Jorge Amado, né? Estava na mesma época em que estava o Neruda, né? Então o Jorge Amado, que poderia ter, imagina, recebeu o Nobel lá em 70, 71, né? Esse aqui é o famoso Gabriela, Cravo e Canela. Gabriela, Cravo e Canela, né? Falando de Gabriel aqui, que eu lembrei do Garcia Marques. Garcia Marques é sul-americano, na Colômbia, né? E que, né, tudo a ver. Então aqui, né? O Brasil podia ter ganhado o Nobel nessa época, não ganhou. Borges não ganhou, Neruda ganhou em 71, né? Então interessante isso aí. Ninguém falou do Drummond, né? 1944, 45, né? 50, o nome da poesia brasileira era Carlos Drummond de Andrade, né? Ninguém falou do Drummond, né? Então você vê, isso aqui nós estamos nos anos 40, que aí vai ter as grandes ganhadoras. Primeiro a sul-americana, que é a Gabriela Mistral, né? Chile, depois o Hess, que é suíço e alemão e suíço, né? O Hess escreveu Siddhartha, né? O Lobo da Steppe, etc. O André Gide, depois Eliot, né? Eliot, o inglês, o americano inglês. E ninguém falou do Cortázar e do Borges, né? E o Faulkner ganhou antes do Hemingway, né? O Faulkner ganhou em 49 e o Hemingway só em 54. Cadê o meu Hemingway aqui? Cadê meu Hemingway? Onde é que eu deixei o Ernest Hemingway? Eu tenho certeza que eu separei um aqui do Ernest Hemingway, que é o... não achei ele aqui não. Estranho, né? Eu guardei o livro aqui. Tem um livro do Ernest Hemingway aqui em algum canto. Bem, se eu achar que eu mostro. Então, que é o Velho Mar, né? O Velho Mar. Onde é que está o... estava aqui. Muito bem, o Hemingway ganhou, né? Então o Faulkner ganhou antes, tem o Bertrand Russell, e aí tem o Churchill, né? 53, o Churchill ganhou, né? Ele, líder militar, etc. Albert Camus, 54. Depois o Sartre vai negar, né? Em 64 o Sartre vai recusar. E o Nabokov, ninguém falou do Nabokov. O Velho Mar, sabia que estava aqui. Velho Mar, então, né? O Hemingway ganhou, o Fitzgerald não ganhou. Cadê o Fitzgerald? Né? Então aqui o Velho Mar, sensacional. E aí o polêmico, super polêmico, até hoje polêmico, o Lolita do Nabokov, né? Nabokov também não ganhou nessa época. E aí teve outro na América Latina, Guatemala, o Astúrias. E aí o primeiro da Ásia lá, que é o japonês Yasunari Kawabata, né? Em seguida veio o Beckett, 69, já estamos em 69, né? Irlanda, o Beckett escreveu em inglês e francês. E aí depois em 70 o Solzhenitsyn, né? Alexander Solzhenitsyn, que é um russo que falava dos gulags, né? E em 71 o Pablo Neruda, né? Pablo Neruda, Pedro Nava é outro também, né? O Proust não ganhou, o Pedro Nava também não ganhou. Depois você tem o Eugenio Montale, poeta italiano, em 75, o Sobolov, né? Que é um judeu americano, 79, e o Philip Hoff. Nada, né? Ninguém falou do Philip Hoff. E nos anos, aí sim, nós estamos nos anos 80, ninguém falou. Aqui, olha, aí nos 80 tem o Elias Canet, né? Que ninguém imaginou que ia receber, acabou recebendo. E aí teve o Garcia Marques em 82. E aí, depois de 82, cadê o Humberto Eco, né? Cadê o Ítalo Calvino, né? Isso aqui clássico, né? Óbvio, né? Super merecido. Então foi o... E interessante que o Garcia Marques, ele recebeu também um prêmio. A pessoa localiza aqui. Ele recebeu um prêmio Nostad, que é o chamado Nobel americano, né? Em 92. E o Jorge Amado foi indicado em 71, né? E depois Elizabeth Bishop ganhou em 79, mas a Bishop também não ganhou o Nobel. Octávio Paz ganhou o Neustadt, né? O Neustadt, que é esse prêmio americano, em 82 e ganhou o Nobel em 90, né? Mexicano. O Garcia Marques ganhou então em 72, né? 72 esse Neustadt, e o Ismael Cadaré, né? Que nós estamos aqui lamentando ele não ter ganhado o Nobel. O Ismael Cadaré recebeu em... gente, eu anotei aqui, onde eu esqueci? 2020. 2020. Então, ou seja, todo mundo achou, né? Sabe que recebe um, ganha o outro, né? Igual Camões. O cara ganha o Camões, vai ganhar o Nobel, né? E o Ferreira Goulart foi indicado, né, para o Nobel 2002. Também
Quem mais? E também a Lídia Fagundes Teles, né, Cirano de Pedra, outra também que não ganhou, né? Ela não ganhou, assim como a Clarice também não ganhou, né? Clarice Lispector, Pé do Coração Selvagem, outra que não ganhou o Nobel, né? E outros que não ganhou o Nobel, João Guimarães Rosa, né? Noite no Sertão e o Miguelinho, né? Manuelzão e Miguelinho, tá aqui tudo junto, né? Depois foram dividindo. Agora são 4 livros, né? Era um livro só, fizeram 3 ou 4 livros, né? Noites do Sertão, então é um que, né? O Grande Sertão Veredas, com certeza, né? Só que não deu tempo, né? 56, ele publicou, né? Aquele boom de publicação dos anos 50. O grande poeta, que diz que é o último grande poeta brasileiro, né? Que é o João Cabral de Melo Neto, também não ganhou o Nobel, né? Educação pela Pedra e Morte e Vida Severina, né? Então é um que com certeza merecia ganhar o Nobel junto com o Regular, né? Nos anos 90, o João Cabral foi, né? Estava lá circulando esse nome nos anos 90, ele que morreu em 99, né? Então, segundo alguns professores, foi o último grande poeta brasileiro, né? Estamos aí, então, 20 anos sem um grande poeta brasileiro, né? Então ficou aí a lista. Outra que não foi para o Nobel, Cecília Meirelles, né? Merece também Cecília Meirelles, com certeza, né? Então, ou seja, um monte de autor brasileiro, nenhum recebeu. Lá nos Estados Unidos teve o caso, então, da Toni Morrison, nos anos 90, né? 93, a Toni Morrison, né? O Olho Mais Azul, tem que falar desse livro, né? Tá na lista, tem que falar desse livro. Mas só que o John Updike não recebeu, né? O Run Rabbit Run, né? O Coelho Corre. Isso aqui é uma coleção, né? Acho que são 5 livros. E o Updike, né? A Bruxa de Eastwick também. Então a gente todo mundo achou, né? Igual o Philip Hoff também. Imaginaria que o Philip Hoff, né? Não receberia o Nobel de Literatura. Milan Kundera, né? Todo mundo achou que ia receber, né? Nos anos 80, né? Não recebeu. Então é outro que defasagem para o Nobel. Amos Oz, né? Caixa Preta também, israelense, né? Com certeza a gente achou que ele ia receber. O outro que vai ganhar o Nobel, né? Então, né? Cadê o Nobel? Aí, Nobel, como é que faz? E aí o primeiro turco que recebeu, né? Inclusive estou lendo para a gente falar essa semana, se possível amanhã ou sexta-feira, Orhan Pamuk, né? O Meu Nome é Vermelho, que aí ganhou, né, o Nobel. Ele ganhou o Nobel em 6, né? 2006. E depois a Herta Müller em 2009, alemã, né? E aí depois o que sacudiu a humanidade foi o Bob Dylan, né, em 2016, e Ismael Kadharia não ganhou, Milan Kundera não ganhou, Philip Hoff não ganhou, Lídia Fagundes Telles não ganhou, Haruki Murakami não ganhou, né? Mas aí o Bob Dylan, né, poeta e músico, nada contra o Bob Dylan, né? Mas e essa galera de gente, né? Philip Hoff, né, gente, né? Pamuk que recebeu. E agora vamos pensar quem será o primeiro Nobel da língua portuguesa, aliás, brasileiro. Na língua portuguesa nós temos o Saramago, né? Saramago foi em 98, que comecei a ler o Saramago antes de ganhar o Nobel. E tem muito autor que você descobre por causa do Nobel, né? Esse aqui merece o Nobel, Chico Buarque, né? Músico brasileiro, que merece, né? E também tem o Walter Ugumãe, né? Tem o Antônio Lobo Antunes para seguir. Por exemplo, o Pamuk, né? O Pamuk eu descobri por causa que ganhou o Nobel, né? Se eu não tivesse ganhado o Nobel, né? O Amos Oz, porque ficou na lista, né? O Amos Oz, né? Então tem aquele autor que você, né? Que você vai ler, porque, por exemplo, tem o John Fosse, que é um norueguês, que ganhou ano passado, né? Não conheço nada, fiquei interessado, né? Assim como na Annie Ernaux, que é a francesa, que ganhou em 22. Então tem esses autores assim, mas tem tanta gente, né, escrevendo, né, quem que faz essas listas, né, que lobby que move, essas editoras que movem, né, as feiras de livro de Frankfurt, né, as edições em francês, espanhol, inglês, alemão, né, o que move essas feiras de livro e esses autores que são insensatos a tal ponto que recebem o Nobel. E esses que ficam aí 10 anos na lista, né, Philip Hoff, né, e outros aqui, e não ganham, né? E o Murakami, sabe que o Murakami também vai ser outros, né? Aqueles e aquelas que o Nobel esqueceu, né? Então vamos ver as cenas do próximo capítulo e deixando a lista aqui a indicação sensacional do Pamuk, né? Assim, primeiro autor turco, né? Nunca tinha lido nada da Turquia, estava aqui lendo, né? Acho que é o terceiro ou quarto livro dele que eu já estou lendo. É o quarto livro, né? Tem a listinha do Pamuk, ok? Então, grato pela atenção.
não deixem de compartilhar.